Maestros, esperamos que haya sido de su agrado el poder compartir los talleres que se han realizado en las diferentes aulas con temas relacionados precisamente a la temática de este congreso. Vamos a dar inicio al segundo bloque de este tercer Congreso Internacional de Educación, experiencias de éxito en la aplicación de los modelos educativos. Esta vez la ponencia es sobre el tema pluriculturalidad, una visión integradora desde la escuela. Estará a cargo de la doctora Luciane Magalhães Corte Real. Ella es miembro del profesorado de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, de la Facultad de Educación, Departamento de Estudios Especializados y del curso de licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia, en Brasil. Doctora en Informática Educativa, magíster en Psicología Evolutiva o del Desarrollo. Experimentada en el área de educación, ha realizado innumerables investigaciones sobre la presencia de diferentes culturas regionales y ha obtenido resultados importantes en el desarrollo educacional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la hermana República del Brasil. Recibimos con fuertes aplausos a la doctora Luciane Magalhães Corte Real. É um prazer estar aqui nesse congresso e poder partilhar um pouco das experiências do Brasil. La profe está diciendo que es un placer estar con todos y espera cambiar experiencias con ustedes. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da universidade para que eu possa estar aqui trocando experiências, vou trazer um pouco da experiência do Brasil e estou aprendendo muito, eu cheguei ontem pela manhã e já aprendi muitas coisas com os colegas, escutando também as ponências agora pela manhã, faz a gente questionar algumas coisas. Y desde cuando llegó a la ciudad de Chiclayo ha aprendido mucho y está contento por estar acá. Hablo mucho, pero yo estoy traduciendo de una forma más directa, ¿ok? Es un cambio. Ele está cortando. No, porque esperamos que ustedes también comprendan un poco de la lengua. Entonces, la profe va a hablar despacito y puede preguntar en cualquier momento, ¿ok? Bom, estou abrindo para vocês perguntarem, não entenderem e qualquer coisa solicitem ao tradutor. Uma das questões, antes de começar, eu gostaria de pensar na questão assim, não vou trazer nenhuma receita. Yo no tengo ninguna receta a ustedes, pero Isso eu me lembrei quando eu era pequena, que eu peguei uma receita da minha avó de bolo. Daí segui todos os passos da receita. O que aconteceu? Botei no forno e o bolo não cresceu. bien. Desde niño intenté aprender las cosas con una receta, especialmente cuando se hace un bolo. Y cuando seguimos una receta, casi siempre las cosas pueden salir erradas. Bom, o bolo saiu errado. Eu não sabia o que tinha acontecido. Se era o forno, se era a xícara que eu fiz a medida, se o ovo era diferente do ovo da minha avó. Então, a partir daí, eu me dei conta que não existe receita. A gente tem que adaptar, né? Então, essa ideia, assim, eu vou trazer um pouco da experiência que a gente tem no Brasil. Eu sou pesquisadora na área de informática da educação, de educação à distância, trabalho com crianças, adolescentes, né? E na educação à distância a gente também lá procura trabalhar essa questão da interculturalidade. Então, a questão é que eu vou trazer algumas coisas para a gente refletir e a partir dessas reflexões, cada um vai fazer o seu bolo. Muy amiga. Ok, estamos compreendendo bien.
entendendo? Então? Está claro lo que la profe está diciendo? No. La profe trabaja con educación a distancia y la intención que ella tiene es presentar las experiencias que tiene la universidad donde trabaja, que es una universidad pública en el sur de Brasil, llamada Universidad Federal de Rio Grande do Sul. É isso? Isso. E o bolo que não deu certo. E a questão do bolo que não funcionou bem quando intentamos seguir uma regra que pode trabalhar bem em uma situação e distintamente na outra. Então, dentro do assunto que eu vou abordar, eu parto um pouco das questões da ONU que traz que a gente precisa trabalhar uma cultura da paz no âmbito da escola. Uma cultura da paz, ela precisa de tolerância, respeito mútuo e solidariedade. Uma cultura da paz trabalha na escola, no âmbito escolar, basada en los trabajos que tienen el envolvimiento de la tolerancia, del respeto mutuo y la solidaridad. A minha apresentação vai seguir a questão da escola como instituição que possibilita a vivência da diversidade cultural. Eu vou dar ênfase nos parâmetros curriculares nacionais da educação no Brasil e ênfase na escola brasileira, para partilhar com vocês essa experiência. Su presentación trabajará la escuela como institución que posibilita la vivencia, la convivencia, la diversidad cultural y una énfasis en la escuela brasileña como ejemplo a ustedes, siguiendo los parámetros curriculares nacionales de educación que tenemos hoy en las escuelas nacionales de Brasil. Vivemos numa sociedade plural. Para viver em uma sociedade plural, é preciso respeitar os diferentes grupos que a constituem. O Brasil é uma sociedade plural. Nós temos... o Brasil é um país plural, porque ele é formado de diversas etnias, por imigrantes de diferentes países. E as migrações vão nos colocando em grupos diferenciados. Para vivir uma sociedade plural, pluralista, é necessário respeitar os distintos grupos e culturas que la constituem. O Brasil é um país plural, já que é formado por diferentes etnias, por imigrantes de diferentes distintos países. E as migrações têm esse contato com grupos distintos. Os nossos parâmetros curriculares, eles reconhecem que não adianta apenas a legislação. A legislação garante algumas questões, mas a legislação não chega a resolver os nossos problemas sociais. Por exemplo, um dos nossos problemas que são tratados dentro da pluralidade cultural é o racismo. Então nós temos leis contra o racismo, mas a lei protege situações que acontecem que envolvem o racismo, mas elas não garantem o racismo, que não haja racismo. Ok, a legislação nacional, que é desde 1988 em Brasil, trata a discriminação racial como crime. Pero o que temos hoje são casos isolados e o racismo é considerado uma discussão brasileira que envolve pluralidade cultural. Pero a lei não evita não se garantiza que teremos casos que evitem o racismo. O Brasil é um país grande, então nós temos vários tipos de colonizações. O sul do país é um tipo de colonização. Nós temos bastante italianos, alemães. O norte é outro tipo de colonização. Então é uma questão que a gente tem que lidar no nosso cotidiano. E aí entra a questão da escola, trabalhar essas diferentes culturas. No Brasil temos muitas culturas porque o norte é grande, o sul, por causa de sua formação, tem muitas etnias também, desde os italianos, os poloneses, os alemães. A escola tem um papel, um rol fundamental nessa construção educacional contra as posições como o racismo, por exemplo.
Os nossos parâmetros reconhecem que a diversidade como parte inseparável da identidade nacional. E dá a conhecer que a riqueza que a gente tem é dentro dessa diversidade. E nos aponta que a escola trabalhe essa diversidade. El PCN, o Plano Curricular Nacional, reconoce la diversidad como parte inseparable de la identidad nacional y da reconocimiento a riqueza representada por esa diversidad etnocultural que compone y que forma el patrimonio sociocultural brasileño. Y desde la superación de cualquier tipo de discriminación y valoriza la trayectoria particular de los grupos, de los grupos que componen esa sociedad. E os PCNs também nos colocam que a escola é o lugar correto, é um dos lugares para se trabalhar essa pluralidade cultural baseada numa cultura da paz, de tolerância, respeito, aos direitos humanos e uma noção de cidadania compartilhada por todos os brasileiros. O aprendizado não ocorre por discursos, o PCN reconhece, e sim num cotidiano, em que uns não sejam mais que os outros. Ou seja, é a aceitação da diferença. Bien, la escuela tiene ese rol. La escuela debe ser el local donde el aprendizaje de que las reglas del espacio público permiten la coexistencia con igualdad de los distintos, de los que son diferentes. El trabajo con pluralidad cultural se da en cada momento y que la escuela alimente la cultura de paz, baseada en la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la noción de ciudadanía compartida con todos los brasileños. Ese aprendizado no ocurre por discurso, es decir, en un cotidiano donde no existan más distinciones entre los otros. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que nós temos os parâmetros curriculares nacionais que eles aceitam a diversidade, eles apontam para que a gente trabalhe com a pluralidade, que a gente trabalhe com a inclusão, que a gente trabalhe com temas transversais, mas isso só vai acontecer no nosso dia a dia da escola. Então, qual que é a ideia dessa apresentação a partir deste momento? A gente pensar um pouco que prática pedagógica ou como nós podemos implantar, pensar, refletir sobre essas questões de aceitação do outro, do diferente. La idea es empezar ahora cómo la escuela puede trabajar ese camino y cómo trabajar el otro en el ambiente escolar. Então, a questão é a seguinte: pluralidade, diversidade e singularidade. É uma utopia? Hay un problema en la pantalla que es pluriculturalidad, diversidad y singularidad. ¿Es una utopía? ¿Una utopia? Pluralidade e diversidade. Na valorização da diversidade e no reconhecimento da pluralidade é que a gente vai construir a nossa identidade. É esse caminho entre a pluralidade e diversidade que construiremos nossa diversidade. Nossa identidade. Cada indivíduo, cada cultura lutam para construir sua própria identidade, querendo transmitir seu modo específico de viver, seus conceitos, seus valores, suas práticas. Somente na base nessa singularidade, tanto o indivíduo como culturas podem se identificar e reconhecer a si mesmos, ao perceber a diferença em relação aos outros modos de vida vividos por outros indivíduos de outra cultura. Cada indivíduo e cada cultura peleam para construir sua própria identidade, querendo transmitir seu modo específico de viver, seus conceitos, seus valores e suas práticas. Solamente com base en esa singularidad
tanto el individuo como culturas pueden se identificar y reconocer a sí mismos, al percibirse, al notarse en la distinción, en la diferencia en la relación a otro, de modos vividos por otros individuos en otras culturas. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. O pensamento utópico ajuda na caminhada para uma transformação para a paz. O Paulo Freire, nosso pedagogo, mostra que a paz está associada aos processos de transformação social, pelos quais se torna possível superar a violência, instaurar a justiça, promover a igualdade e o respeito e a dignidade da pessoa humana. O pensamento utópico ajuda nessa caminhada para uma transformação e a educação para a paz. Freire, que é pedagogo brasileiro, refere que Paulo Freire mostra que a paz está associada aos processos de transformação social por os quais se torna possível superar a violência, instaurar a justiça e promover a igualdade e o respeito à dignidade da pessoa humana. Utopia e educação. Considera-se a utopia como o que move as ações e pode-se pensar em uma educação para a paz como utópica, mas as nossas ações para que a gente consiga uma educação para a paz é uma ação de aceitação do outro. Nós devemos aceitar o outro como legítimo em todas essas nossas diferenças. Tá. A utopia da educação da paz se cria, se constrói e pela superação das realidades sociais perversas e pela justiça social. Considera-se a utopia como aquela que move ações e pode-se pensar em uma educação para a paz como utópica, pero com domínio de ações que levam à aceitação do outro como legítimo outro. Bom, dentro dessa perspectiva em que a paz é construída na diversidade, na pluriculturalidade e na singularidade, é que foi construído uma ideia, um construto, que é a aprendizagem amorosa. É uma ideia, um conceito que foi construído e pensado na inter-relação de três teóricos. Vocês devem conhecer. Somente o Piaget, né, Humberto Maturana e o Michel Serres. Sim, a aprendizagem amorosa dentro da perspectiva onde a paz é construída na diversidade, a pluriculturalidade e na singularidade, é que foi pensado o conceito de aprendizagem amorosa, que é um conceito da professora Luciane Leal. En la interlocución con los actores Jean Piaget, Humberto Maturana e Michel Serres. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando que, na realidade, a aprendizagem é o que nós estamos trabalhando na escola. Nós estamos trabalhando com a aprendizagem e, ao mesmo tempo, nós também estamos aprendendo. Então, quando se pensa em aprendizagem, a partir do Maturana, a gente está pensando em uma transformação estrutural na convivência. Ou seja, a gente, ao mesmo tempo que a gente está se transformando, a gente está aprendendo e está transformando um todo. A gente transforma o nosso cognitivo, o nosso afetivo e o nosso corpo. Então a gente podemos observar que uma criança que nasce em um lugar onde há muito autoritarismo, até o corpo é diferente, como ela se coloca, né? E uma criança que ela vive num lugar mais democrático, num lugar onde ela é escutada, a posição corporal dela também se modifica. Segundo Maturana, a aprendizagem é a transformação estrutural da convivência. Aprende-se maneiras de ser, de conviver e principalmente na cultura que estamos inseridos. E quando trabalhamos a aprendizagem, estamos também aprendendo. A própria habla do corpo de los niños e quando vivimos em uma situação de conflito na família,
hasta el cuerpo de ese niño es distinto, es diferente. Y cuando tenemos una familia que tiene una relación armoniosa, su cuerpo también es diferente. E para o Maturana, o amor. Nós estamos pensando um pouco nessa questão da aprendizagem amorosa. Então, aprendemos é nós nos modificarmos. O amor não é, quando eu falo de amor, não é, eu te amo, todo mundo é amoroso. Não. Quando se fala em amor, dentro desse conceito, está se pensando em condutas de aceitação do outro como legítimo outro. Sobre o amor, para Maturana, quando se observa uma conduta que leva ao encontro de outro, como legítimo outro, em coexistência com os demais, se refere ao amor. Mas não é esse amor que nós conhecemos de uma pessoa para a outra. É aceitação do outro. A aceitação do outro. Como legítimo. Como legítimo. Ou seja, aceitação das diferenças, do que nos difere dos outros, das opiniões, aceitar o outro, conseguir olhar o outro. São as decisões que devemos aceitar do outro, simplesmente por ser o outro. Isso. Bom, para o Maturana, o emocionar é o que define as nossas ações. Então, o emocionar, ele vem antes do cognitivo. Quando, vocês que são professores, quando se tem uma situação muito conflituosa na sala de aula, um aluno que ficou com raiva, ou o professor mesmo, isso vai definir as próximas ações, né, da pessoa. Emocionar define os modos de convivência. O emocionar presente nas redes de conversações pode modificar, pode cambiar a linguagem e também modificar a ação, possibilitando transformações na convivência, luego na aprendizagem. E quando há conflitos em uma classe, o emocionar é o que vai... O emocionar, o verbo emocional, a atitude emocional é que vai levar os modos das próprias ações, das próximas ações, das próximas condutas. Esse emocional que vai conduzir os próximos passos das condutas do outro. O próximo autor, o Michel Serres, ele fala que a aprendizagem tu tem que se despir das suas dos seus preconceitos, das suas não seria das vivências, mas de um arsenal de coisas, de maneiras e de experiências que a gente tem que se despir um pouco para poder enxergar o outro. Senão a gente enxerga o outro pelos seus próprios olhos e não consegue ter uma conduta de aceitação do outro. Michel Serres reforça que quando trabalhamos a questão do outro, devemos estar desnudos, totalmente livres de conceitos, caso não aceitaremos esse outro. Então, ele faz uma analogia que ele fala assim, que a gente tem que desapegar de uma cultura rigidamente construída a partir do nascimento e poder participar de um processo de mestiçagem. Eu não sou eu e nem o outro, mas um terceiro que é construído nessa relação, ou um novo acoplamento com o outro. Isso é uma questão assim que a gente precisa trabalhar, porque se a gente não se despe, a gente não conhece o outro. Bien, Serres afirma que para aceitar o outro é um processo de cambio. Pode ser, pode. Pode ser? Tinha mais coisa. Tá. Então eu vou repetir. Na realidade, a questão assim, ó, de tu poder aceitar o outro, tem que poder se misturar com esse outro, né? Sair um pouco das suas próprias certezas e se lançar nessa aprendizagem. Muito bem. Então, para aceitar o outro, necessitas estar desnudo para compreender
esse processo de mestizaje que há sempre nesse processo de mirar ou compreender ou entender esse outro. Na realidade, para entrar no rio, essa analogia que ele faz, é necessário se despir, se expor, correr riscos, abandonar as certezas e preconceitos para se reconstruir com o outro. Ceres afirma aí que para entrar nesse rio, segundo ele, o rio é a aceitação de uma convivência que pode cambiar esse sujeito. E é necessário estar desnudo, estar exposto, correr riscos, abandonar as certezas e conceitos para se reconstruir com esse outro. Estar nu, sem preconceitos na chegada à outra margem, se convoca a pensar: o que me espera? Que língua é falada ali? É a mesma língua? Gostarão de mim? É um território que estou chegando, eu vou ser aceita nesse território? Estarei nu o suficiente para compor com minhas novas roupas? Estar nudo, sem preconceitos na chegada, em outro lado do rio, nos invita a pensar o que nos espera, que língua se habla, é a mesma língua, nos gostarão ou não, e em um território novo que está chegando, lhe aceitarão como legítimo, como uma pessoa nova no espaço, como estrangeiro. Estarei desnudo o suficiente para compor as novas roupas, para vestir as novas roupas. Ou seja, novos canais de comunicação são importantes para a gente construir uma nova escola, onde a gente não está se pensando isoladamente, e sim se pensando numa interação de grupo. Criar canais de comunicação de intercâmbio é essencial para uma escola nova. É necessário pensar como grupo. Isso. Como equipe. Isso aí. E daí a gente traz Piaget, né? Na realidade, nós estamos numa escola onde uma diversidade de alunos se encontra, além de culturas diferentes que se embatem, idades diferentes convivem. Como fazer esse trabalho? Em que idade se aprende e o que se aprende e de que maneira se aprende? Porque o que eu estou falando é uma aprendizagem da gente trabalhar, da gente poder trabalhar com essa diferença, poder interagir com essa diferença. E quem está na escola sabe que há muitas diferenças. Estamos na escola onde uma diversidade de alunos se encontra e onde as culturas diferentes se peleam, idades diversas estão conviviendo. Então, tem uma pergunta que nos impõe: em qualquer idade se aprende da mesma maneira? Bom, o Piaget nos responde: eu estou fazendo um caminho onde a gente está pensando essa aprendizagem amorosa a partir do Maturana, do Michel Serres e do Piaget. O Maturana nos falou um pouco sobre a importância do emocionar, que geram nossas condutas de ações. O Michel Serres nos mostra a importância da gente se despir, para poder chegar ao outro. E o Piaget vai nos fazer pensar em que idade, como é que a gente se aprende para a gente poder aceitar esse outro. Em resumo, Maturana trabalha a questão emocional, Serres a questão de estar desnudo e Piaget a questão da idade. Em qual idade é necessário, é possível trabalhar as decisões, as diferenças? E a gente sabe que a partir do Piaget, que dependendo, não estou falando da idade cronológica, porque ele fala das fases de desenvolvimento, mas a partir de cada nível de desenvolvimento, a gente tem a possibilidade do encontro com o outro. Não estou falando da idade cronológica, mas a partir do momento que é possível compreender esse outro. Então, a gente, pensando a partir de Piaget, alguns conceitos são importantes. A partir de Piaget, alguns conceitos são importantes. E outra questão que ele marca é a questão do
cognitivo e o afetivo. Ele trabalha todo o desenvolvimento cognitivo, mas ele não não deixa para trás o afetivo. Piaget trabalha o desenvolvimento cognitivo, pero não olvida a questão do afetivo. Para que a gente consiga se encontrar com o outro, a gente precisa descentrar, deslocar do nosso centro e comparar com outras ações possíveis, principalmente com as ações de outras pessoas. A gente tem que conseguir escutar o outro. Descentrar es deslocarse de su centro, de su posición y hacer una comparación de acciones con otras posibles, particularmente con acciones de otras personas. Esa condición implica una mudanza estructural que es na convivência. Que es en la convivencia. Descentrarse es un modo de aprender. A cooperação é uma maneira de encontro com o outro. Então, estou fazendo todo esse caminho com o Piaget para a gente pensar a partir da cooperação. O que é cooperar? É poder olhar o outro, pensar a partir das ações do outro ou da posição que o outro se encontra para se reestruturar. La cuestión de la cooperación es un dominio de acciones en el cual existe la aceptación de la legitimidad de otro, baseada en la relación de confianza que en el plano social puede conducir a la práctica solidaria de la idea de justicia, sin embargo, la construcción de valores. De la misma forma, en el plano intelectual, la cooperación abre posibilidades al liberar el sujeto de una actitud egocéntrica, permitiendo ahí el acceso a la lógica. Maturana coloca que a cultura é uma rede fechada de conversações. As mudanças culturais acontecem com modificações das conversações nas redes coloquiais, em que vivem as comunidades que se modificam. Nós compreendemos a sala de aula como uma cultura. Para Maturana, la cultura es una red fechada, cerrada de conversaciones. Los cambios culturales ocurren como modificaciones de esas conversaciones en las redes coloquiales, donde conviven las comunidades que se cambian. Comprenderse o entender la sala de aula como espacio en la escuela que representa una cultura local, con seu lenguaje, sus ocurrencias o recurrencias, entre otros. Esses cambios se mantienen mediante las operaciones emocional de los participantes de essa comunidade. Então, até aqui o que a gente pode pensar? Que o emocionar é a carga que vai levar essas mudanças de aceitação da diversidade, da inclusão de alunos, né, da pluriculturalidade. Não está escrito. Esse aprendizagem amoroso é, agora já até esqueci. Ok. Tá, fala. Esta proposta, então, se conduz em compreender e dialogar com esse outro para que se complete esse aprendizagem amoroso. Tá. Então, a partir dessa ideia e dessa guia, a gente construiu esse conceito, né? E agora saímos um pouco da teoria e vamos para a prática. Ou seja, como aplicar esse conceito, né? Então, fizemos uma pesquisa, né? Uma investigação. Fizemos uma investigação com alunos de uma turma, duas turmas de entre 10 a 12 anos, que para nós seríamos um quinto ano, e fomos aplicar essa ideia da aprendizagem amorosa. Essa teoria, agora partindo para a prática, a aprendizagem amorosa foi desenvolvida em uma escola onde se trabalhou com duas turmas entre os anos 10 a 12 anos. Entre 10 a 12 anos,
do quinto ano da escola fundamental. Usamos uma metodologia que a gente também tem várias pesquisas a partir dela, que são projetos de aprendizagem. E utilizamos também as tecnologias digitais como um incentivador, porque os nossos alunos, tanto crianças quanto adolescentes, e os da faculdade também, que eu dou aula na universidade, é encantador. Eles quando se propõem algo com tecnologia, eles logo se afetam, né? A investigação partiu utilizando as ferramentas de tecnologia, porque todos os alunos nesse período e mais, incluso na universidade, se utiliza a tecnologia. Então é impossível trabalhar a tecnologia como uma inimiga. Inimiga? Não. Ah, sim. Tá. Então, o que são os projetos de aprendizagem? Aí, nós já vamos começar com a nossa intervenção em sala de aula. É uma intervenção. É a partir das próprias questões dos alunos. A ideia é partir, trabalhar com os alunos a partir da intervenção, a partir dos próprios alunos, das ideias dos próprios alunos. É trabalhar com investigação. Trabalhar com investigação. Onde os próprios alunos vão levantar as questões de investigação. Onde os próprios alunos perguntarão sobre isso. Foi o que a professora Lourdes e o colega outro Juan apresentaram essa manhã. É uma proposta, uma metodologia que a gente pode usar desde o primeiro ano, do básico até a universidade. Essa é uma metodologia que se pode trabalhar desde os primeiros anos até a universidade. Então, se levanta junto com os alunos o que eles gostariam de estudar. Se pergunta aos alunos o que a eles gostariam de estudar. Se faz uma lista do que eles gostam de estudar. Se faz uma lista, um listado do que se poderia estudar. E a partir daí se reúne em grupos a partir do interesse e não das panelinhas. O que é panelinha? A partir dos interesses e não dos interesses grupais se parte para esse desenvolvimento. Então se coloca o aluno numa posição ativa. O aluno assume uma posição ativa. A partir daí, o que a gente consegue trabalhar? Né? A gente trabalha todas aquelas questões das relações, também além do conteúdo, das relações que acontecem no grupo, das diferenças culturais, de como agregar e como se cooperar. Nesse trabalho em grupo, em equipo, se observa todos os pontos interessantes de um próprio grupo, como as relações, essa questão da alteridade, como se resolvem os problemas que surgem. E a gente, nesse trabalho, o que foi importante? A intervenção do professor, uma intervenção ativa, onde se proponha esse trabalho e se resolva alguns conflitos, tentando que os alunos aceitem os outros. A partir da intervenção do professor, a ideia é que os alunos resolvam os próprios problemas a partir dessa intervenção do profissional que é seu professor. É uma intervenção da importância, a intervenção onde a gente dirige, aponta para um trabalho em grupo, onde vai ter que se resultar num trabalho de coletividade, mas com respeito à singularidade de cada um. O trabalho é em grupo, sempre em equipe, pero se respeita a ação individual de cada um. Então, nesse intervalo, o que a gente consegue é um exercício de aprendizagem amorosa. Nesse período de tempo, o que se pode conseguir é o que a prof define como aprendizagem amorosa. Ou seja, aceitação do outro como legítimo outro, nas suas diferenças. A aceitação do outro, a partir do outro, em suas diferenças, em suas decisões.
no trabalho em grupo. Com projetos de aprendizagem, os participantes são encorajados a considerar os pontos de vista diferentes dos seus, dentro de uma perspectiva de cooperação, de troca de ideias, de argumentos, de conhecimentos e de experiências. En el trabajo en grupo, lo que se considera es el respeto a la opinión, a la idea y la participación efectiva del otro. As tecnologias entraram, né, para despertar o interesse dos alunos. La tecnología tiene una función, despertar ese interés de los alumnos. E fazem parte do cotidiano dos alunos. Então é um outro tipo de respeito também que o professor está tendo ao poder, ao colocar, ao agregar a tecnologia, que é algo que eles gostam muito, a um trabalho, uma proposta pedagógica. Como eso hace parte de la vida de los alumnos, es imposible trabajar la tecnología como inimiga y sin como una aliada. Hasta porque es difícil trabajar distintamente, sin esa parte que está presente incluso en la sala, en las clases. Uma outra experiência que foi realizada foi o acompanhamento de alguns casos nas escolas onde haviam crianças discriminadas, ou pela cor, ou pelo nível social, ou por terem vindo de outro local e estavam naquela escola, então uma fala diferente, uma maneira de vestir diferente, uma maneira de ser diferente. Então, dentro dessa pesquisa que a gente tem, eu vou trazer um exemplo de um caso, de um menino. La profesora realizó una investigación sobre el caso donde se observa un niño que a partir de esa observación se tomó nota de varias cuestiones que se presentan en una clase. Acho que é importante colocar as questões das diferenças de cor, Los problemas en la clase como problemas de color, problemas de nível social, niveles sociales, crianças que vieram de outras regiões estão na classe, niños que cambiaron de regiones y están en una otra que no es la suya, e que, problemas de ropa, de vestimenta, isso, e que muitas vezes eram discriminados. y que muchas veces eran discriminados, sufrieron discriminación. Então, o exemplo que eu vou trazer foi de uma pesquisa, essa pesquisa onde envolveu várias crianças, vários adolescentes, e que é um menino que, dentro desses estudos de caso que a gente colocou, que esse tipo de intervenção amorosa do professor, ou seja, uma intervenção de aceitação do outro como legítimo, afetou este menino e ele mudou de lugar. Ese ejemplo que la profe investigó es un caso donde un niño recibió esa intervención a partir de la acción del profesor y que ocurrió lo que llama a la profe de aprendizaje amorosa. Es un ejemplo verdadeiro desse cambio. E eu chamo a atenção com esse exemplo da importância do professor, né, da intervenção do professor para que a gente trabalhe com a diversidade. A profe desperta, llama a atenção para a atuação do professor nesse processo de cambio. Isso. Este menino, o que aconteceu? A partir da intervenção da professora, ele mudou de lugar. Ele tinha o lugar de um mendigo. A partir da atuação do professor, se cambió el lugar donde asumía una posición de una persona pobre. En portugués llamamos mendigo, no sé cómo se llama acá. Pobre. Isso. Que ele, a posição dele de mendigo, ele só conseguia receber. Ele não conseguia se integrar no grupo e não conseguia dar. La función en ese contexto, el niño mendigo o pobre solamente tenía la actuación de recibir, no conseguía si no había un momento de interacción con los demás. A partir das intervenções, ele passa do lugar de mendigo para lugar de monitor.
A partir dessa intervenção se cambia a posição do aluno de pobre para monitor. E uma posição ativa no grupo, em vez de excluído, ele foi incluído. A posição se cambia de excluído para agora incluído no grupo. E uma posição de não escrita, que ele não conseguia escrever, para uma posição de escritor. E a deficiência que tinha, que não conseguia, por exemplo, escrever, agora se cambiando essa posição para uma posição na classe de monitor, de assistente. De hecho, monitor de assistente passava a escrever, ganhava a posição de escritor. A partir desses trabalhos, eu estou trazendo 2 investigações, onde a gente propõe intervenções amorosas, de aceitação do outro como legítimo outro, onde se trabalha o emocionar, o que se chega a uma conclusão? A importância da formação docente. Nesse processo, onde se apresenta o aprendizagem amoroso, é muito e definitivamente importante a formação do professor. É uma formação que tem que se pensar, não só uma formação de conteúdo. É uma posição ou uma formação que é necessário passar os limites de somente uma posição de conteudista, não a posição do professor que tem somente o conteúdo. Mas uma posição onde se consegue, se intervém na sala de aula, uma posição ativa que vai ao encontro da diversidade, da aceitação da pluriculturalidade, da inclusão. É uma posição que passa os limites da pluriculturalidade, justamente porque tem a formação. Coisas como se compreende casos entonces como a inclusión, la posición, así como posiblemente la puente entre esa formación y el niño. Os nossos planos, o nosso parâmetro de currículo nacional fala o seguinte: a necessidade imperiosa da formação de professores no tema da pluralidade cultural. Provocar essa demanda específica na formação docente é exercício de cidadania. É investimento importante e precisa ser compromisso político-pedagógico de qualquer planejamento educacional escolar para a formação ou desenvolvimento profissional dos professores. La formación del profesor en los planos curriculares nacionales informa que las experiencias en las escuelas, la necesidad imperiosa de la formación del profesor en la temática de la pluralidad cultural es provocar esa necesidad específica de la formación que nada más es do que un ejercicio de ciudadanía. Es un investimento importante y necesita ser un compromiso político, pedagógico de cualquier planejamiento educacional escolar para la formación y desarrollo profesional de los profesores. Sempre no currículo está todo esse reconhecimento, mas também nos parâmetros curriculares também tem o reconhecimento que o parâmetro curricular por si só não diz nada, é necessário atuar na escola. Esse documento informa tales posições que são muitas vezes políticas ou educacionais, mas mais importante que isso é tomar uma atuação na escola. Uma intervenção na escola. Fazer uma intervenção na escola. Dentro dessa perspectiva, o MEC montou alguns cursos de especialização na modalidade à distância, onde a gente trabalha as diversidades culturais. Para resolver tais problemas, o Ministério da Educação, nesse sentido, está criando cursos a nível de especialização que dê conta de trabalhar com os professores na sala de aula a diversidade cultural. Que ajuda os professores a trabalhar nas classes essa questão da diversidade cultural. Então,
parceria, as universidades públicas fazem uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil, que é uma universidade à distância e que suporta determinados cursos. Las universidades públicas brasileñas, entonces, con una otra institución llamada Universidad Abierta de Brasil, que trabaja la cuestión de la educación a distancia, trabalham juntas para solucionar tal problema. Esses cursos à distância também são uma aceitação do outro como legítimo, porque se aceita que tem pessoas que moram em diversos lugares inacessíveis, que teriam muita dificuldade a vir à cidade, ao polo, para poder fazer essa formação. Tais cursos têm uma função importante porque chega a qualquer ponto do Brasil, nesse caso, considerando que muitas pessoas vivem muito lejos e não têm condições de estar todos os dias em instituições para fazer as classes, etc. Então, através do aparato computador, se chega a eles para resolver os problemas e ajudá-los na formação. Este curso de especialização, que é um primeiro curso e que vai ser replicado com outras edições, ele tem como ênfase o estudo da diversidade cultural a partir das etnias, do gênero, da sexualidade e meio ambiente, tentando problematizar no ambiente escolar o enfrentamento a preconceitos, discriminações e exclusões. Esses cursos que são oferecidos, eles destinam-se à escola pública. A partir dessa modalidade à distância, a intenção é facilitar aos professores que realizam o curso em seus campos ou em suas cidades, de forma que atuem diretamente onde trabalham, a partir de problemas que são muito presentes nas classes, como os problemas de etnias, de gênero, sexualidade, meio ambiente, etc. E para que não fique num nível teórico, o trabalho de conclusão desses cursos estão sendo uma intervenção, a necessidade de uma intervenção. Então, o aluno, professor, aluno do curso, professor na sua escola, ele faz um diagnóstico do que está acontecendo naquela escola. Como parte final do projeto final de curso, os professores têm a missão de fazer uma intervenção a partir dos locais onde trabalham. Então, a intervenção muitas vezes é o trabalho com a escola como um todo, se faz um diagnóstico, qual é a questão que está ali, qual é a questão que está travando as interações entre os alunos, a convivência entre os alunos. E a partir de ver qual é o que trava, é que se vai pensar. Então, pode-se pensar a partir de músicas, debates de filmes. A partir dessa intervenção, o professor tem, como a professora repetiu, a missão de detectar, de investigar os problemas e tentar resolver a partir de sua intervenção, que pode ser através de debates com películas, ou músicas distintas, através de danças, comidas ou charlas através da internet. Então, o que é o principal que eu tentei trazer aqui? A questão, assim, nós temos os planos curriculares, os parâmetros curriculares, que é algo que está num patamar maior, né? Que é o patamar das gestões, da política, para a gente poder pensar que práticas pedagógicas propiciam essa questão da interculturalidade, da aceitação do outro como legítimo, da diversidade, da inclusão também, né? O incluir, porque a inclusão, eu estou falando da inclusão de qualquer aluno, quem está no dia a dia da escola, está vendo como os alunos, uns excluem os outros.
Bien, tenemos en Brasil los planos curriculares que son, el techo es la legislación para seguir, pero es el profesor que tiene la misión de detectar los problemas e intentar hacer las intervenciones e descobrir os problemas através dos espaços. Isso. Normalmente, o que tem que ser feito é um trabalho a partir de sala de aula e que envolva toda uma escola. Porque, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, bem no sul, minha universidade é no Rio Grande do Sul. Nós temos em Porto Alegre, cada escola tem uma cultura diferente. Tem uma maneira de ser diferente de alunos, tem seus problemas, tem culturas diferentes. Então, como é que a gente pode ter uma receita de bolo? Hoje a gente pode colocar todas as escolas. Não, é algo que tem que ser diagnosticado a todo momento. E pensado uma intervenção, ou as intervenções, a partir de cada dia, né? E poder também modificar essas intervenções. Donde vive a professora, que é na cidade de Porto Alegre, na província do Rio Grande do Sul, temos muitas escolas, pero cada escola é uma realidade. Temos a Bíblia, que são os planos curriculares nacionais, pero é impossível fazer a implementação para todas as escolas a partir de problemas que não são iguais, são muito distintos. Então, a ideia é que a partir da classe se leve os problemas para a escola como um todo. E no Brasil a gente tem algumas intervenções mais a nível estadual, em cada um dos estados. A gente pode observar intervenções municipais, que é nas próprias cidades, e a gente observa intervenções em cada escola e muitas vezes intervenções, trabalhos isolados, onde um professor se propõe a intervir. Com toda essa realidade, temos muitas intervenções da municipalidade, a partir do estado, também os casos isolados, onde cada professor, a partir de sua experiência, tenta resolver os problemas. Por exemplo, o Brasil, cada local assim tem uma dança típica, tem um tipo de comida, tem uma maneira de ser, até uma maneira de falar. Então, o que acontece quando se pensa uma intervenção que se pensou e algumas escolas usaram, é o trabalho a partir da dança, né, ou da comida típica, onde o problema está ali. Chegou um aluno do Nordeste em Porto Alegre, nós falamos algumas coisas, tipo tchê. Em Brasil, como cada região tem sua própria característica, como acá também, tem suas próprias comidas, suas danças. Então, em Porto Alegre, por exemplo, há uma expressão que quando um aluno da região Nordeste chega, encontra que é uma expressão que se repete assim: che, pá, che, tri. Então, como nessas expressões que nós temos no Sul, tem outras do Norte. O que acontece a partir da questão da alimentação, a questão da dança, da música? A gente pode propor trabalhos onde consegue aceitar, interagir com essa cultura diferente e entender, né, uma história diferente. E quando se consegue, se faz isso aí é uma aprendizagem. Então, quando chega alguém de uma outra região, se utiliza desses processos para fazer descobertas de outro e se cambia muitas vezes esse comportamento. Outras intervenções que nós temos tentado fazer, mais na região sul, é a conversa a partir da internet de alunos do sul com alunos do norte, ou até mesmo na cidade de Porto Alegre, uma região com outra. Essas conversas, elas geram embates, porque dentro da própria cidade,
dos bairros, o linguajar é diferente. E a gente trabalha a partir desses embates, essas aceitações. Uno de los recursos es la utilización de la internet a través de los chats entre regiones, incluso entre barrios en la ciudad de Porto Alegre, porque si siempre hay distinciones, diferencias entre los moradores que están allá, y muchas veces se descubren cosas como problemas locales, problemas culturales, mismo viviendo en una misma ciudad. Então, para finalizar, e quero abrir para perguntas, porque às vezes essa questão de falar e tradução, às vezes fica meio complicado. Eu gostaria assim, de dar um espaço para vocês perguntarem e a gente poder trocar um pouco. Como eu falei, não tenho receita de bolo, né? Essas ideias que eu trouxe é para a gente pensar. E acho que é uma das principais coisas a gente pensar, a gente poder sair de uma posição, né, de, muitas vezes, ou passiva relativa a algumas situações, ou uma posição cômoda, para uma posição de aprendizagem, que a aprendizagem é ativa. O espaço está aberto para perguntas porque a intenção é cambiar ideias, já que não há uma receita de bolo. Então, como também a profe Aida gostaria de aprender sobre nós, então está aberto para perguntas sobre o que ela falou. Estamos sendo informados que as perguntas serão depois do painel. Ok? Então tá. Muchas gracias, professora. Muito obrigada pela escuta, né, dessas ideias, e eu aguardo as questões de vocês. Fuerte, por favor, los aplausos para la doctora Luciana Magaláes Corte Real.